da noite. Esta conferência será gravada agora. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá, pessoal? A gente tem esperado aí uns 5 minutinhos para deixar todo mundo conectar, ver se está tudo certo. Enquanto o Paulo entra também, ele também já está acessando, tá? Eu vou aproveitar para já ir apresentando para vocês aqui os trabalhos de hoje, né? Nós vamos falar sobre Legal Operations e Legal Design com o Dr. Paulo Silva. O Paulo acabou de chegar. Boa noite, Paulo. Não sei se você nos ouve. Tatiane, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tudo certo, Paulo. Obrigada. Estou aguardando mais uns minutinhos, Paulo, para deixar o pessoal se conectar, né? Já estamos aqui com algumas pessoas. Agora eu estou te vendo, Paulo. Ótimo. Ótimo. Deixa eu só. Pronto. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem, acho que o pessoal também, né? Se puderem comentar aí, pessoal, qualquer problema vocês nos avisem. Deixa eu só fazer aqui uma... microfone, câmera... Pessoal, vou aproveitar aqui, já começando os nossos trabalhos. Quero agradecer o apoio de toda a equipe da OAB Santa Catarina, que está nos dando todo o suporte para a realização desse painel e do congresso, né? Tivemos 2 noites aí de sucesso, né? Sem problemas com as nossas conexões. Agradecer também os nossos apoiadores, a B2L, Future Law, os nossos patrocinadores, ClickSign, High Law e Projuris. Sem a participação de todos vocês, não seria possível estarmos realizando esse evento. Paulo, quero te agradecer também por aceitar o nosso convite, né? Final de ano, a gente sabe que departamento jurídico é uma correria. Então, estamos... Não, na verdade, eu que agradeço eu que agradeço o convite. Puxa, eu estou tentando fazer essa apresentação ficar um pouco melhor, mas eu acho que não vamos conseguir. Eu acho que tu está aparecendo em 2 câmeras, Paulo. Tá, agora acabou o eco, né? Para mim tá ótimo, Paulo. Tá ótimo então. Deixa eu fechar aqui uma. Pronto. E vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá ótimo então. Que bom, acho que agora deu certo. Então vamos começar, pessoal. A nossa palestra hoje é sobre Legal Operations e Legal Design. O nosso palestrante, Paulo Silva, já está aqui conosco. Ele é advogado, é técnico em administração de empresas, pós-graduado em Direito Civil e Direito do Consumidor, com extensão na área contratual e bancária. Ele é associado da Associação Brasileira de Jurimetria, ABJ, já atuou no mercado financeiro, no setor de telecomunicações e energia, além de escritórios de advocacia.
Atualmente, ele é gerente de Legal Operations e tecnologia, tem experiência em coordenação de equipes, na revisão e racionalização de processos e procedimentos operacionais, na implantação de soluções tecnológicas para escritórios e departamentos jurídicos, e implantação de controladoria jurídica e Legal Operation. Paulo, antes de mais nada, vou passar a palavra para você nos contar um pouco sobre a tua experiência, né? Como que funciona isso, o que é um departamento, para poder começar a conhecer um pouquinho desse mundo. Legal. Antes de mais nada, Catiane, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a você, quero agradecer a Bruna, quero agradecer a comissão, né, pelo convite, pela oportunidade, na verdade, de poder falar com todos os colegas de Santa Catarina. Eu costumo dizer que quando a gente recebe um convite do nosso órgão de classe para falar, é um motivo de muita alegria, né, porque é sinal que o nosso órgão de classe também está entendendo a importância dos temas que são debatidos, e a oportunidade de falar com colegas, ainda mais colegas de outro estado, é sempre um motivo de grande alegria. Então, muito obrigado pela oportunidade, e eu espero que você que esteja assistindo aí a gente, que você, enfim, que o conteúdo faça sentido para você, aí que está dedicando essa tua aí, 1 hora e meia do teu dia, 1 hora e meia da tua vida aí para nos ouvir, tá? Então, antes de mais nada, muito obrigado. Né? Nós que agradecemos, Paulo, imagine. Eu acho que antes da gente falar um pouco, até da gente entrar um pouquinho sobre a questão do Legal Ops propriamente dito, acho que como você já observou, né, eu tenho uma experiência. Eu comecei minha trajetória, né, principalmente focado na área de controladoria jurídica, área de reporting, quando eu trabalhava em escritórios e trabalhando em umas outras empresas. Mas para que a gente possa entender até um pouco o contexto desse Legal Ops, de como é que a gente trabalha com o Legal Ops no Mercado Livre, eu preciso contar um pouquinho do Mercado Livre para vocês, né? Então, eu vou pedir licença para falar rapidamente, falar um pouquinho da empresa, até para que vocês possam entender um pouco quais são os desafios que a gente lida diariamente e o porquê que a gente entendeu que essa proposta de Legal Ops ela podia ser uma proposta interessante, tá? Estava funcionando, agora não está mais. Problema de tecnologia, gente. Só um segundo. Agora foi, agora avançou. Estão vendo aí? Sim, estamos vendo, Paulo. Legal, vamos falar rapidamente falando do Mercado Livre. Para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de tecnologia. Né? O Mercado Livre sempre é muito relacionado com a questão do e-commerce e tudo mais, mas nós nos identificamos como uma empresa de tecnologia que constrói soluções para o mercado de e-commerce. Né? Então, nós temos aí no nosso que a gente costuma chamar de nosso ecossistema, aquilo que a gente entende que é a nossa maior vantagem competitiva. Então, o que a gente tem no nosso ecossistema? Né? Então, nós temos aí a parte mais conhecida, que é a nossa plataforma de e-commerce, né? Nós temos aí a nossa fintech. Eu gosto sempre de falar que o Mercado Pago era uma fintech muito antes do termo fintech ser cunhado. Nós temos aí a nossa vertical, que dá assessoria para os nossos vendedores, profissionalizando os nossos vendedores, que é a vertical de Mercado Shops, uma vertical de anúncios, e a vertical que hoje tem mais crescido, que é a nossa vertical de logística, né, que é o Man Envios. A gente tem aí, recentemente, que a gente pode compartilhar com vocês aí algumas notícias muito interessantes, exitosas e felizes para a gente, né? O mercado, do ponto de vista de fintech, o Mercado Livre obteve recentemente a licença para atuar como uma financeira, né? No mercado, quando a gente olha para a logística, recentemente nós anunciamos aí a abertura de novos centros de distribuição distribuídos pelo Brasil. Hoje nós temos contratamos uma frota de 4 aviões para fazer toda essa transferência dessa logística, né, de maneira a deixar que o nosso cliente tenha a melhor experiência possível no que se refere ao recebimento do produto que ele adquire. Né? Então, o nosso objetivo, por exemplo, nessa Black Friday, que já começou, dessa maneira, né, é conseguir entregar
80% dos nossos pacotes em até 48 horas, né, na casa de quem. Então, é uma empresa, para quem não sabe, é uma empresa de matriz argentina, né, nós temos aí 21 anos de história, aqui no Brasil, começou um mês depois que começou na Argentina, mas ainda que seja uma empresa de matriz argentina, o Brasil responde por mais de 55% do faturamento, né, do Mercado Livre. A nossa missão é democratizar o comércio e o dinheiro na América Latina. É importante que a gente tenha isso muito claro, porque tudo que eu faço, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de legal operations, né, eu tenho que ter sempre em mente esta missão, né, que é democratizar o comércio, democratizar o dinheiro na América Latina. Um número legal, a gente se orgulha muito disso, esse número, inclusive, hoje deve estar maior, né, 500 mil famílias vivem exclusivamente do Mercado Livre. Né, 500 mil famílias retiram sua renda, produzem riqueza exclusivamente a partir das vendas e dos negócios que fazem no Mercado Livre. Né? E vamos falar um pouquinho aqui, que é o número que eu acho que chama mais a nossa atenção, isso aqui é hoje, né? A gente está conversando aqui, nós temos 16 compras por segundo na plataforma. Tá? Não é por minuto, tá, pessoal? 16 compras por segundo na plataforma. Se eu olho para o Mercado Pago, a nossa fintech, que hoje já transaciona mais do que fora da plataforma, do que transaciona dentro da plataforma, a gente tem um número até um pouco maior, deve estar girando hoje em torno de mais ou menos umas 19 a 20 transações por segundo. Então a gente está falando aí em torno de quase 40 transações por segundo. Então, é isso que a gente maneja todo dia no nosso departamento jurídico, é isso que a gente maneja todo dia na nossa área de Legal Ops. Né? Então, se o Brasil é responsável por 50% disso, a gente está dizendo que mais ou menos 20 transações por segundo estão acontecendo no Mercado Livre ou no Mercado Pago Brasil. Nós hoje somos um pouco mais, estamos em toda a América Latina, né? Nós somos hoje, esse número já está mais de 14 mil colaboradores, né? E onde vocês estão enxergando aí o martelinho, né, é onde nós temos aí departamento, nós temos alguma estrutura jurídica. Então, nós temos um departamento jurídico no México, um departamento jurídico no Chile, um departamento jurídico no Brasil, claro, um departamento jurídico na Argentina. Cada um desses departamentos ele tem cada um desses departamentos ele tem ele se replica em maior ou menor grau em cada um dos países, né? Então, só para que vocês entendam, a nossa estrutura hoje em departamento jurídico ela é dividida em algumas verticais. Que verticais são essas? Então, eu tenho uma vertical de dispute resolution, que é uma vertical, a gente não chama de contencioso, a gente chama de dispute resolution, porque, de fato, esse é o nosso objetivo, é resolver, solucionar a disputa que o nosso cliente eventualmente possa ter dentro da nossa plataforma. Nós temos uma vertical de general, né, de práticas gerais, como a gente costuma chamar, que aí é justamente a equipe que cuida mais da parte de contratos, consultivo. Nós temos uma vertical de relações governamentais, né, que é justamente a equipe que faz o acompanhamento de tudo que está acontecendo em termos de produção legislativa, né, tanto que é uma equipe que nem fica aqui, é uma equipe que fica em Brasília. Eu tenho uma pessoa aqui no Brasil, em São Paulo, desculpe, para acompanhar as legislações do Estado e tudo mais, mas relações governamentais. Nós temos a nossa vertical de fintech, né, e temos agora a vertical de Legal Ops. Como eu disse para vocês, todas essas equipes elas têm uma estrutura parecida nos países, menos a estrutura de Legal Ops. A estrutura de Legal Ops ela nasceu aqui no Brasil, né? A estrutura de Legal Ops ela nasceu aqui no Brasil a partir e aí já entrando um pouquinho em como é que isso aconteceu dentro do Mercado Livre, né? Quando eu comecei, eu estou no Mercado Livre desde 2016. Eu entrei lá em janeiro de 2016. E quando eu entrei, o foco era a criação de uma célula de controladoria jurídica dentro do departamento jurídico do Brasil. Então, os objetivos ali quais eram? Eram né, a criação de indicadores, né, então fazer o acompanhamento, criar os indicadores e fazer o acompanhamento dos indicadores das áreas, fazer a gestão de orçamento e fazer a gestão de fornecedores. Né? Então,
basicamente, ali a gente tinha esses três... Oi, Paulo, a gente parou de te ouvir. Tá me ouvindo? Voltou? Agora sim, agora voltou, Paulo. Ah, perfeito. Então, e aí nós tínhamos aí, então, e um quarto objetivo que era muito focado em termos de provisionamento, gestão de provisões e tudo mais. Então, nós tínhamos esses 4 grandes objetivos, né, quando eu comecei a construir essa área de controladoria aqui no Mercado Livre Brasil. Pois bem, coincidentemente, no ano de 2016, tem um fato importante que se diga, que é a criação, lá nos Estados Unidos, né, do Corporate Legal Operations Consortium, que era um organismo, né, que congregava vários profissionais da área de Legal Ops, né, principalmente profissionais que eram do setor de tecnologia, que começam a entender o papel, né, o seu papel, como um papel baseado e focado principalmente em eficiência, em escalabilidade e em manutenção da operação. Isso lá em 2016. E, coincidentemente, já em 2016, nosso vice-presidente que fica na Argentina, uma das nossas diretoras, já começou a entender aquele movimento e acompanhar aquele movimento que era a criação do Legal Ops. Fato é que o tempo foi passando, de 2016 até aqui, e cada vez mais nós fomos estudando o que era o Legal Ops, entendendo o papel de Legal Ops dentro de um departamento jurídico, e começamos a nos reconhecer como uma área de Legal Ops. Nós falamos assim, não, o que a gente faz é além da controladoria, a gente faz uma área de... O que nós temos aqui, de fato, é uma área de Legal Operations. Tá? Nesse mesmo sentido, esse movimento também começa na Argentina, né? E a gente começa a se reconhecer ali, Brasil e Argentina, como uma área de Legal Operations. Ora, no final agora, no final de 2019, nós formalizamos efetivamente a área de Legal Operations, o time de Legal Operations, né? Um time hoje que é composto por pessoas da Argentina e do Brasil. E uma das primeiras diretrizes que a gente já tomou e tem é que este, de fato, tem que ser um time que é Latam. Eu não tenho uma equipe de Legal Ops para a Argentina, eu não tenho uma equipe de Legal Ops para o Chile, eu não tenho. O que eu tenho é uma equipe de Legal Ops para o Mercado Livre. Então, ora, se o meu objetivo é ser eficiente, né, todas as minhas todos os meus projetos, todos os meus processos, eles têm que ser pensados de uma maneira Latam. Ele tem que ser pensado sempre em toda a operação do jurídico, em toda a América Latina. Então, me dá muito orgulho dizer que nós somos, de fato, o time dentro do departamento jurídico, o time mais Latam que nós temos é o time de Legal Operations. Né? Eu e aqui eu vou já passando um pouquinho para você, Catarina, a gente até falava um pouco antes disso, né, nas nossas conversas prévias, né, assim, eu tenho um problema sério, eu falo muito, então, por favor, vocês me interrompam se alguma coisa não está muito clara ou com relação a alguma dúvida. Mas a nossa trajetória para chegar no Legal Operations foi essa, né? A gente nasce ali como uma controladoria jurídica, vai entendendo o nosso papel muito focado em eficiência, escalabilidade e manutenção de todas as operações do jurídico. E em 2019, nós, de fato, nos constituímos como uma equipe de Legal Ops, né? Mas uma equipe Latam, né? Não uma equipe que vai se reproduzir em outros países. Então, hoje eu tenho equipes que, de certa maneira, atendem a toda a América Latina nas suas diversas ações. Então, depois eu tenho até um organograma para mostrar, mas, por exemplo, o meu time de Legal Intelligence cuida hoje, por exemplo, de projetos de dados e de indicadores. Ele não faz projetos de dados e indicadores para o Brasil, ele faz projetos de dados e indicadores para todo o mercado, para todo o jurídico do Mercado Livre. Né? Quando a gente implanta uma automatização,
de modo que ela possa ser escalável para todos os países, e não apenas para o país A ou para o país B. Oi, Paulo. Tatiane, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Não, eu não sei se me pareceu que você ia fazer alguma pergunta, por isso que eu dei uma parada. Não, não. Hum, Vou te deixar concluir, Paulo, daí depois eu faço, né? Daí a gente prossegue com algumas perguntas que a gente preparou. E se o pessoal tá quiser ótimo. também colocar no chat, eu vou acompanhando as perguntas ali também e vou fazendo para você. Legal. Então, quando a gente fala de Legal Operations, o que é de fato o Legal Operations? Então, a gente tem que pensar que o Legal Operations ele é um departamento que ele é focado em gestão e operação. Então, basicamente, a gente está falando de um departamento que ele não vai ter uma relação com a prática diária. O objetivo dele é justamente trazer das áreas de prática tudo aquilo que não é técnico, né, e trazendo para si, né, todas essas operações. Então, fazendo uma comparação muito simples, mas é basicamente dizer o seguinte: o advogado responsável pela criação de um contrato, ele não pode estar preocupado em fazer a conferência da nota de um escritório que o atende, né? Não pode fazer isso, né? Então, a área de Legal Ops é que vai fazer a gestão desse fornecedor, né? A área de Dispute Resolution, a função dela é criar, por exemplo, uma estratégia de redução de carteira, né? Ela não pode estar preocupada, por exemplo, se nessa estratégia ela utiliza uma ferramenta de online dispute resolution, se essa ferramenta está funcionando, se essa ferramenta está operacional, se as pessoas têm acesso. Isso não é uma preocupação dela, essa é uma preocupação de Legal Ops, dentro da estratégia que está alinhada com o time de dispute resolution, né? Se o meu time de fintech, por exemplo, o time de fintech está criando ali toda um estudo para obter algum tipo de licença específica junto ao órgão regulador, no nosso caso central, ele não pode estar preocupado, por exemplo, né, que todas as documentações necessárias para uma eventual due diligence ou para uma eventual drive de compartilhamento de informações, se está tudo lá dentro, né, se está tudo fechado ou não. Isso é uma preocupação de Ops. Então, percebam, Legal Ops ele vai ser especializado na gestão e nas operações, né, desse departamento. Ele se baseia num tripé que não é exclusivo de Legal Ops, não é exclusivo ao Legal Ops, mas é basicamente pessoas, processos e tecnologia. Essa ordem ela não é aleatória. Eu preciso ter pessoas, preciso ter uma equipe dedicada. Então, às vezes me causa um certo incômodo quando a gente vai falar de Legal Ops. E aí eu pergunto, né? O pessoal, não, eu tenho uma área de Legal Ops. Puxa, que bom. Como é que você faz? Não, o meu advogado de contencioso, ele faz 50% do tempo dele, ele faz contencioso, 50% ele faz de Legal Ops. Não, não é. Né? Uma área de Legal Ops é uma área dedicada. Novamente, a gente está falando de gestão e operação. Você foca este time em gestão e operação. Então, você precisa ter pessoas, né? Um time dedicado. A gente está falando, né, processos. Então, é uma área que vai focar, analisar e estabelecer processos dentro do departamento jurídico. Né? É uma área que vai analisar todos os processos aqui, entendidos como as operações que ocorrem dentro do departamento, e entender como essas operações se dão, justamente buscando que elas se tornem eficientes e escaláveis. Veja, aqui eu acho que tem um ponto muito interessante, né? Um exercício que você aí, meu colega que tá nos ouvindo, pode realizar. Você tem todos os processos do seu departamento, eles estão minimamente mapeados, né? Ou será que você tem, por exemplo, né, vamos falar de um processo que a princípio seria simples, né? Quando você solicita um pagamento para o financeiro, como é que esse pagamento se dá? Né? Todos os advogados seguem o mesmo fluxo, né? Todos os advogados do seu departamento, eles utilizam a mesma ferramenta, eles analisam o pagamento da mesma forma, né?
Então, eu vou dar um exemplo de como isso pode se dar no mundo concreto, né? Você começa a analisar o pagamento e não muito raro, por exemplo, a gente vê o advogado ali e ele começa a analisar os aspectos processuais do pagamento, né? Então, se tinha ali uma eventual dispensão recursal, se era para recorrer, se não era, enfim. E aí ele manda isso para o financeiro. Quando isso chega no financeiro, o financeiro devolve dizendo, olha, a guia está vencida, olha, a guia está em nome de outra pessoa. Né? Então perceba que todo esse trabalho que ele fez se perdeu porque talvez o primeiro passo daquele processo não fosse ver a questão processual, mas ver a questão formal, ver se aquele documento era um documento hábil a pagamento, se ele tinha ali todos os documentos necessários para que o financeiro fizesse isso. Então, novamente, a gente está falando de processo, né? E aí mais um questionamento. Será que a gente trabalha dentro do processo da mesma maneira como a gente, em todas as... os nossos advogados trabalham este processo da mesma maneira? Né? Ou será que eu tenho gente trabalhando de maneira diferente e, por certo, gerando resultados diferentes? Né? A mesma coisa numa solicitação de contrato. Como é que essa solicitação de contrato chega para você? Por e-mail? Você tem um workflow? Por hangouts? É um pedaço de papel? O cara vai na sua mesa? Então, assim, a gente precisa ter os processos mapeados. Equipe dedicada, processos mapeados, uma equipe olhando esses processos, permitem que a gente comece a encontrar oportunidades nesse processo, né? Oportunidades de eficiência, oportunidades de melhoria. O que nos leva ao terceiro item do tripé, que é a tecnologia. Né? Ou seja, uma vez que eu tenho uma equipe dedicada à gestão, uma equipe dedicada à operação, uma vez que eu tenho meus processos minimamente mapeados, eu consigo analisar quais ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas nesses processos. Né? Ou se eventualmente é um processo que ainda não tem uma ferramenta que pode ser utilizada, mas que eu posso manter um controle de uma outra maneira. Então, esse é o tripézinho aí é o tripé, né, de LegalOps. Né? Paulo, tem uma atuação... Opa, perdão, pode falar. Desculpa, deixa eu te interromper rapidinho. Paulo, tu tá com o microfone? O teu microfone no... O teu microfone, ele tá na mão? Tá na tua mão? É que Não, tá fazendo não está. no teu microfone. Eu não sei se é isso que tu tá segurando aqui. Ele tá dando alguma interferência? Desculpa. Tá dando um chiado assim no microfone, não sei. Que estranho. Bem, vamos tentar. Mas é que fica com... Eu estou usando aqui o passador de slide, vamos ver se é o passador que está causando esse chiado. Melhorou agora ou não? À medida que tu vai falando é que a gente ouve. Vamos ver se a gente escuta. Ó, não estou escutando agora, não aconteceu de novo. Agora não aconteceu. Aconteceu? Não, acabou de Deixa acontecer. Tá, me dá um segundo só. Acho que deixa só um minuto que eu acho que eu vou conseguir melhorar isso. Só um segundo, por favor. Pessoal, parece que você está com um ventilador aí. Não entendi. O pessoal disse que parece que tem um ventilador que vai e volta, sabe? Provavelmente deve ser isso. Só um segundo. Acho que agora melhorou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não aconteceu mais nada por enquanto. Então tá bom. Já. Aqueles que acharam que era um ventilador, vocês tinham razão. Era um ventilador. Então. Ficou alguma coisa? Quer que volte alguma coisa? Ficou alguma coisa que não estava clara? Não, a gente estava te ouvindo, só que estava dando esse chiado continuamente durante a tua fala. Perfeito. Desculpe aí, pessoal. Obrigado por terem avisado. Bem, vamos lá. E a gente fala então de atuação sistêmica, né? Então, ele é uma área que ele vai atuar sistemicamente não só, né, não só dentro do jurídico, ou seja, né, com as áreas internas de prática ali, né, mas ele vai atuar também com todas as áreas da companhia, com os fornecedores. Né? Então, a área de LegalOps, ela é o focal point, por exemplo, com a área de auditoria, com a área de finanças, né? Com a área de facilities, né? É a área
que vai atuar como sendo a ponte com a área de compras, enfim, a atuação dela tem que ser sistêmica. Então, e isso volta a um ponto inicial que eu disse. Se a minha atuação tem que ser sistêmica, né, eu tenho que ser uma área que vai olhar para todo o jurídico. Né? Eu não posso falar de um legal ops somente de uma área de prática. Né? Bem, e aí a gente passa aí para ser uma área, nesse sentido de ser de atuação sistêmica, ela é uma área que vai além do jurídico. Né? As suas conexões elas se dão fora do departamento jurídico também. Né? Hoje, por exemplo, todo o processo de auditoria, de fechamento, né? Todo esse processo hoje, dentro do Mercado Livre, ele se dá com a minha área, com a área de Legal Ops. Então, hoje, o advogado hoje ele já não é mais ele que está lá preocupado com o seu trabalho, preocupado com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento de uma tese. Ele não é mais importunado, né, não vou usar essa expressão, pela área, por exemplo, pela contabilidade, para entender por que aquele processo que estava como possível migrou para provável. Né? O que aconteceu com aquela variação de provisão? Não, tudo isso hoje é feito conosco. Né? Nós é que fazemos toda essa interface. Então, isso torna também para o advogado da área prática, isso dá para ele uma maior eficiência, porque ele não está parando para ver isso. Né? A mesma coisa com indicadores. Né? Quem avalia os indicadores de resultado das áreas de prática é a área de Legal Ops. Então, a área de prática não tem mais que ficar pensando ali, dizendo, puxa vida, a gente vai ter agora o encerramento do ano, preciso apurar minhas metas, eu preciso... Não, isso quem faz é a área de Legal Ops. E isso é até um aspecto legal, que é não só a questão da eficiência, mas até uma certa questão de accountability. Né? Ou seja, eu tenho uma outra área checando os resultados de uma área de prática. Né? Isso dá para o processo uma transparência maior. Né? Uma maior, vamos dizer assim, accountability dentro disso. Tá? Bem, a gente está falando aqui também de multidisciplinaridade, e esse é um tremendo desafio de Legal Ops, né? Porque eu preciso ter equipes multidisciplinares, eu preciso ter equipes que congreguem várias competências. Né? E eu gosto de dizer assim, a gente já conhece, não raro, áreas de Legal Operations em que o head da área ele não é um advogado, ele é um gerente, ele tem uma formação em projetos, ele tem uma formação em engenharia, né, engenharia de processos ali. Mas por que isso? Porque a verdade é que a área de Legal Ops ela tem que ser multidisciplinar. Ora, se ela conversa com várias áreas do departamento, né, e se o objetivo dela é trazer todo esse operacional, eu preciso ter gente no meu time que tenham competências, por exemplo, relacionadas com competências contábeis, competências financeiras, competências para gestão de projeto, competências para análise de dados, né? Competências relacionadas à gestão de fornecedores, enfim, é uma equipe que ela tem que ser multidisciplinar. E isso é um desafio, porque como é que você constrói? É um desafio você construir uma carreira dentro de um departamento jurídico, talvez com um profissional que não seja um profissional jurídico. Né? No caso do Mercado Livre, a gente recentemente, na verdade, ano passado, que esse ano que ele veio integrar o time de Legal Ops, né? Hoje, por exemplo, o nosso supervisor de Legal Intelligence, ele não é advogado. A formação dele é em análise de dados. Por outro lado, o nosso advogado responsável pela, eu vou mostrar um pouquinho depois a vertical de controladoria, ele é um administrador também. Né? Então a gente eu tenho, por exemplo, a gente tem estagiários, por exemplo, a estagiária que também atua junto com a controladoria, ela tá fazendo a faculdade de Direito, mas ela já tem uma formação em contábeis. Então eu vou agregando essas competências adicionais para dentro do departamento de Legal Ops. Né? E é isso que a gente já falou, que essa já é um foco, né? O foco é um foco em eficiência, né? Em escala e manutenção da operação. Isso ficou muito forte, por exemplo, agora durante a pandemia, o quanto era importante a manutenção da operação. Né? E, opa, eu dei um pulo aqui a mais do que eu devia, né? E tecnologia como ferramenta. Né? A tecnologia, e novamente, gente, tecnologia é ferramenta. Tá?
muitas vezes as pessoas confundem a área de LegalOps, talvez até pelo histórico, né, da própria Clock. Hoje, por exemplo, a presidente do Clock, ela é a head de LegalOps do Google, né? Então, como esse movimento de LegalOps nasceu muito a partir das empresas de tecnologia, às vezes existe um equívoco no sentido de que algumas pessoas interpretam que a área de LegalOps, a área de LegalOps é a área de tecnologia do jurídico. Não, tecnologia é ferramenta. O meu papel como um gestor de LegalOps e o papel da minha equipe, né, quando ela olha para a questão tecnológica, é entender qual ferramenta se aplica, qual ferramenta mais se adequa, se é que eu tenho alguma ferramenta para aquela ferramenta tecnológica para aquele caso. Muitas vezes, uma revisão de processos, por exemplo, já resolve uma dor, né? Mas, novamente, você só vai conseguir chegar nesse estágio se você tiver equipe dedicada, processos minimamente mapeados, e aí sim você vai conseguir entender qual que é a tua melhor ferramenta. Aqui no Brasil, a gente está estruturado, né, falando agora um pouquinho da nossa estrutura de Ops, né, nós temos o nosso vice-presidente, nós respondemos nós estamos dentro do departamento jurídico, né, então nós respondemos ao nosso vice-presidente que fica na Argentina, né, abaixo do nosso vice-presidente nós temos um diretor de LegalOps, esse diretor fica aqui no Brasil, né, então, mas ele responde por todo o LegalOps da Latam. Na Argentina, nós temos um gerente regional, que é o Rodolfo, carinhosamente a gente chama ele de Rolf, e o grande trabalho dele é justamente manter essa questão dessa visão Latam, né? Então, de equalizar os projetos, de pensar esses projetos e tudo mais, principalmente de maneira Latam. E aqui no Brasil, né, eu fico como gerente de Legal Operations Brasil, pelo volume, né, que a gente lida com a quantidade de operações legais que a gente lida aqui no Brasil, né, e por todo um histórico, como a gente falou lá atrás. E a gente pensou aqui no Brasil numa estrutura de LegalOps baseada em 3 verticais, mas é interessante observar que hoje, quando eu falo, não é bem uma estrutura Brasil, é uma estrutura Latam, porque essas verticais hoje prestam serviços para todo o jurídico. Então, eu tenho ali a minha vertical de Legal Intelligence, que eu gosto de dizer que é uma área de projetos de dados, né? Não se trata apenas de uma área que faz dashboard, que faz gráfico, que apura resultado, não. Ele cuida de projetos de dados, né? Que tipo de projetos? A gente está falando aqui, por exemplo, de modelos preditivos, de modelos preventivos, né? De a criação de esteiras de decisão, né? Projetos, por exemplo, para criação, eventualmente, da criação de um data warehouse. Isso é um projeto que a gente tem já há algum tempo e talvez vai desenvolver agora para 2021. Então, a parte do dashboard é um pedacinho do que a minha sala de Legal Intelligence faz, mas o grande foco dela é pensar nos projetos de dados que envolvem o departamento jurídico, e aí todas as áreas, né? Então, como usar o dado de uma maneira inteligente para, por exemplo, dar informações estratégicas para o meu time de real estate, né? Como extrair das nossas ferramentas os dados e estruturá-los de maneira que eu dê informações estratégicas para o meu time de Helgov. Esse é o papel da nossa célula de Legal Intelligence. Aí eu tenho uma célula focada em projetos, processos de operação, e essa célula é a célula responsável por mapeamento, por um ciclo de melhoria contínua. Essa célula hoje é a célula que é grande responsável pelos projetos de melhoria do meu ERP, né, do sistema que nós utilizamos para gestão de contencioso, né? Enfim, toda fica nessa célula de gestão de processos de operações, né? E aí nós temos aí uma célula de controladoria, que é uma célula focada em termos de controle mesmo, né? Em termos de controle, ou seja, fechamento, gestão de pagamento, gestão de fornecedor. Eu acho que tem um microfone aberto que está dando aí um certo eco. Eu também, eu não consegui identificar aqui de quem é o microfone, pessoal, né? Quem puder aí desativar.
Não sei. Tô procurando. Vamos Vou ver se eu encontrar eu desativo, tá? Paulo, lá. Não, sem posso problema. fazer uma pergunta? Então, Claro, por favor. uma das coisas que você falou ali que eu fiquei em dúvida é justamente isso. A parte de Legal Ops, ela também busca resolução para problemas jurídicos, para padronizar determinadas demandas, principalmente quando a gente fala em demandas repetitivas, massificado ou não? Ela cuida mais da parte de processo em si, de fluxo de trabalho. Total, Catiana, total. Nosso trabalho é esse também. Veja, eu acho e obrigado pela tua pergunta, porque eu acho que tem um elemento importantíssimo quando a gente fala de Legal Ops, no que se refere a entendimento dessa área e até entendimento do papel do advogado hoje, tá? Veja, a gente não pode mais fazer uma advocacia que não seja baseada em dados, né? A nossa advocacia, ela precisa de fato ser uma advocacia data-driven, né? Ela precisa, né? Se fala muito advocacia 4.0 e me perguntaram assim, qual que é a característica? Eu falei, cara, a característica é que hoje a advocacia tem como exercer a sua atividade, né, baseada em dados. Antes a gente era muito... mas isso é muito difícil para a gente não tem essa, né, difícil para o advogado, a gente não tem essa cultura. Ora, quando eu passo a ter uma cultura, quando eu passo a ter uma visão focada em dados, eu começo a olhar os meus problemas a partir dos dados. E aí eu começo, por exemplo, a separar o joio do trigo, né? Eu começo, por exemplo, a entender aquilo que de fato é massificado e posso chegar, por exemplo, para a minha equipe administrativo, por exemplo, que lida com o PROCON, e chegar para ela e dizer o seguinte, olha, você não precisa mais se preocupar em responder este tipo de demanda. Por quê? Porque eu vou fazer essa resposta automática, né? Hoje eu ainda não tenho, isso é a gente está discutindo bastante isso, entendendo realmente quais são os riscos disso, mas veja, hoje, por exemplo, vou citar aqui o PROCON, a gente faz a captura das reclamações diretamente no Sindec, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, eu já faço essa captura direto no Sindec, eu já faço o cadastro disso automaticamente no sistema, né? Eu já informo isso, o meu time de ouvidoria já faz a tratativa com o cliente, já salva essas informações dentro do meu sistema. Então, a partir disso aqui, eu já posso automatizar a resposta e subi-la de novo, e já fazer o upload dela no Sindec. Perceba que aqui a gente está falando de zero, a gente está falando de zero atuação humana, né? Ainda mais, óbvio, na medida que eu consigo aportar, por exemplo, uma tecnologia, uma inteligência artificial um pouquinho mais sofisticada, eu consigo até direcionar isso para algumas redes, para esteiras específicas. Mas Legal Ops atuando em conjunto com a área de prática, por exemplo, na criação de um processo de resposta que pode ser totalmente automatizado, de ponta a ponta, né? Então, a área de Legal Ops, ela vai, óbvio, o meu foco principalmente são as operações, são os processos. Agora, vou dar um outro exemplo onde Legal Ops atuou e nós ainda tínhamos essa nomenclatura de Legal Ops a partir, por exemplo, de uma análise de dados. Como vocês sabem, o Mercado Livre ele trabalha ali com um determinado, a gente tem um determinado produto que é aquela maquininha, né? A maquininha de cartão. A gente começou a receber muita demanda, a gente começou a receber demandas e reclamações de uma máquina de clientes que alegavam que a máquina não funcionava bem, né? Vamos entender isso, talvez numa visão um pouco mais tradicional, um departamento jurídico pegaria esta reclamação e fala assim, tá bom, vamos contestar então a reclamação, né? Vamos aqui pegar essa petição inicial e fazer aqui talvez uma alegação se é não, a maquininha foi entregue para você em perfeitas condições, né? Tá aqui o seu aceite, deve ser mau uso, né? Deve ser culpa de um terceiro, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Isso é uma visão tradicional. O que a gente faz? A gente olhou para aquele problema e começou a falar, puxa, mas não faz sentido que essa máquina tenha esse tipo de problema.
começamos a mapear a partir dos dados. Identificamos que aquele problema acontecia num modelo de máquina específico. Todas as reclamações decorriam de um modelo de máquina específico. Demos mais um passo. Entendemos que aquelas máquinas eram de um único fabricante, que aquela máquina que acontecia daquele modelo, ela tinha 2 fabricantes. E que aquilo acontecia com máquinas de apenas um fabricante. A gente chama esse fabricante para conversar, chama esse fabricante chama a área de negócio e descobre que tinha um problema de projeto de placa. Era um componente na placa que, em um determinado momento ali, gerava um superaquecimento, se eu não me engano, e olhamos aquilo, né? O fabricante olhou, resolveu o problema, resolvi. Eu deixei de ter esse tipo de reclamação. Perceba, eu estou resolvendo um problema que parece ser jurídico, ou é um problema jurídico, porque ele vem através de uma citação, ele vem através de uma petição inicial, ele vem através de um processo judicial, mas com uma solução que não tem absolutamente nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, com o Código de Processo Civil. É uma solução que ela se dá analisando o processo e a operação, a partir dos dados, né? Então, e aí, a partir disso, sim, aí você junta, agora que você entendeu o que está acontecendo, e aí a área de prática tem total condição de tomar a melhor estratégia, de chamar, de entender, olha, de fato aqui, então façamos um acordo, né, porque a gente identificou esse problema, chama aqui, já consegue mapear isso com quem comprou aquela máquina, talvez para já fazer um recall, mas perceba, o jurídico dando uma solução para o negócio, sem, a partir de uma análise de dados e sem necessariamente seguir a nossa resposta clássica de vamos contestar, vamos entrar com recurso vamos entrar com recurso inominado, ou vamos entrar com uma apelação, né? E novamente, acho que isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho dentro do Mercado Livre. Nós somos uma empresa que a gente quer resolver a disputa, a gente quer resolver o problema. E resolver o problema para um departamento jurídico como o nosso, de fato, entender que as soluções podem se dar de diversas maneiras e não apenas dentro do âmbito do judiciário, né? A gente tem um trabalho muito forte a favor da desjudicialização, da utilização de métodos online de composição, né? Então, isso está muito dentro do nosso DNA. E por que está dentro do nosso DNA? Né? Lá no primeiro slide a gente falava, né? A nossa missão é democratizar o comércio e o dinheiro da América Latina. Ora, democratizar o dinheiro e o comércio na América Latina passa por democratizar a maneira como a gente resolve as nossas disputas, né? Eu gosto, hoje, por exemplo, você consegue no Mercado Livre ingressar com uma disputa online pelo teu celular, né? Então você tem ali, a gente tem, inclusive tem vídeos no YouTube em que o jurídico produziu ensinando o usuário a fazer isso, né? E o ponto é, ora, se hoje eu estou migrando para o mobile e eu quero que o meu cliente, né, se eu entendo que democratizar o acesso ao comércio é que o meu cliente, por exemplo, faça isso pelo seu celular, ora, eu não posso pensar diferente na hora de solucionar uma disputa desse meu cliente. Eu tenho que, se eu digo que este canal é o melhor canal para que ele faça a sua compra, para que ele adquira o produto que ele quer, eu também tenho que falar para ele o seguinte, olha, se você tiver algum problema, este mesmo device que você usou é plenamente utilizável para a solução de um problema que você tem e eu vou te atender. É o jurídico alinhado mesmo com a missão da empresa, né, Paulo? Não só resolver os problemas da empresa, né? Então, exatamente. Gente. E Paulo, deixa eu te perguntar. Quando a gente fala de Legal Operations, a gente já pensa, né? Ah, mas eu já tenho uma controladoria, né? E aí você coloca ali nas caixinhas, né, a diferenciação clara ali entre eles, né? O que é operação em processo, o que é Legal Intelligence e o que é controladoria. Você acha que a Legal Operations é uma evolução da controladoria? Antes de mais nada, para pensar em implementar uma área de Legal Operations, tem que ter já uma controladoria formada dentro do departamento? Olha, eu não digo que tem que ter uma controladoria formada. Eu diria que se a sua intenção é constituir uma área de Legal Ops, né, entendendo muito bem aqueles elementos que a gente discutiu lá atrás,
ter uma controladoria já é meio caminho andado, né? Ter uma controladoria, ela já é um meio caminho andado. O que eu acho que acontece, pelas experiências que eu tive em relação à controladoria, e até pelo entendimento que a gente vê, e nesse aspecto é importante que se diga, né? A controladoria, ela foi algo que se difundiu muito mais em escritórios do que em departamentos jurídicos, né? É muito mais comum você encontrar uma área de controladoria em escritório do que em departamento, né? E os departamentos, de certa maneira, eles tinham uma dificuldade grande em entender qual era o papel dessa área de controladoria dentro de um departamento jurídico, né? Mas o que eu vejo que, assim, você me perguntou se a área de Legal Operations ela é uma evolução da controladoria. Eu não diria que é uma evolução no sentido de que eu tenho que passar por esta etapa para chegar aqui no Legal Operations. O que eu acho que acontece é que o Legal Ops ele olha para a controladoria e diz o seguinte: olha, quando a gente fala, por exemplo, do CLOC, o CLOC ele se estrutura ali em 12 competências. E aí, se alguém tiver curiosidade, pode acessar aí no site, é www.cloc.org, né? CLOC. Tem também a matriz da ACC, mas acho que a matriz do CLOC é bem interessante. Ele se debruça sobre a gente aqui, a partir do entendimento do CLOC, se debruça sobre o que aqui no Brasil a gente chama de controladoria e fala, muito do que você faz são competências de operação legal, né? Então, assim, a controladoria, por exemplo, em departamentos jurídicos, dentro do CLOC, ela se comunica com a gestão financeira, ela se comunica com a gestão de fornecedores, né? Ela se comunica eventualmente até com gestão de conhecimento, né? Em departamentos jurídicos, né, ela vai se comunicar, por exemplo, com toda a parte ali também de controle, de suporte a litígios e tudo mais. Então, talvez respondendo melhor a sua pergunta, se é uma evolução, eu não sei se eu posso dizer que é uma evolução, mas fato é, ter uma controladoria estruturada, né, ela já é um grande passo para que você consiga chegar no Legal Ops. E aí alguns vão me perguntar, pô, mas então qual que é a grande diferença, gente? A grande diferença, gente, é que Legal Ops consegue, ela tem por obrigação atuar de maneira estratégica. A área de controladoria, ela tem uma atuação mais restrita, né? Ela vai estar, como o próprio nome diz, o foco dela é um foco muito na questão do controle e do acompanhamento, né? Olha só o que eu vou dizer. Já o Legal Ops, ele, a partir do que ele lê dentro de controladoria, ele pode chegar até a conclusão que algumas coisas que a controladoria faz não devem ser feitas, né? Ele pode, né? Então, veja, se eu trabalho do ponto de vista de controladoria, só como controladoria, a minha preocupação sempre é essa: eu preciso controlar, eu preciso pensar. Agora, quando o Legal Ops olha sistemicamente para tudo, ela fala assim: não, peraí, essa tua atividade aqui, esse teu controle, ele pode ser feito de uma outra maneira, ou talvez nem precise ser feito, né? Então, é a importância de você entender que o Legal Ops olha disso de uma maneira conjunta e sistêmica, né? Então, a gente começa a virar maníaco por controle, né? Começa a criar indicador para tudo, querer controlar tudo, às vezes aquilo não mostra nada, né, Paulo? Pô, Catiane, eu vou te falar que, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Quando eu comecei a participar de workshop de indicadores, por exemplo, talvez alguém já tenha me ouvido falar, contar essa história, eu peço desculpa se eu vou ser repetitivo. Eu ia ali para o workshop, sentava um cara do meu lado, ele sacava um book deste tamanho. E aí eu perguntava para ele, puxa, o que é aí? Ele falava assim, olha, isso aqui são os indicadores no meu departamento jurídico. Eu tenho 273 indicadores. E aí eu pegava a minha folha de sulfite, eu olhava e tinha 6 indicadores. E eu pensava, eu sou um prego. Porque, cara, esse cara tem mais de 250 indicadores, eu tenho só 6. O que eu... Nossa, eu tô deixando de ver um monte de coisa. Meu Deus, o que eu faço? E assim, com o passar do tempo, eu comecei a entender que o indicador... Primeiro que o indicador é vivo, né? Acho que falar de indicador, isso já dá um painel por si só, né?
Mas primeiro a gente tem que entender que o indicador é vivo, né? O indicador ele nasce, ele surge em um determinado momento, ele tem um período de maturação e eventualmente esse indicador pode inclusive morrer ou se transformar numa outra coisa. E aí eu comecei a entender, por exemplo, que qual o indicador que fazia sentido? O indicador que fazia sentido era aquele indicador que fazia sentido não para o jurídico, mas para a companhia, né? Fazia sentido, de repente, eu fazer um controle para entender quantas interações eu tinha entre advogados por exemplo, na discussão de uma minuta de contrato entre advogados. Não estou nem falando com a área, né? Aí alguns podem dizer assim, não, faz, né? Porque eu vou ver a questão da eficiência do meu advogado. Será que é a melhor maneira de fazer eficiência? Será que é a melhor maneira de medir essa eficiência? Aí eu pego esse controle e tento apresentar esse controle para o meu board. O board vai falar assim, cara, tá, mas isso aqui, qual que é o impacto disso no meu negócio? Qual que é o impacto disso no meu resultado? Oi, Paulo? Eu parei de ouvir o Paulo. Vocês estão ouvindo? Oi? Oi, Paulo. Ninguém está ouvindo também. Paulo, acho que deu algum problema com a sua conexão. Oi? A sua imagem voltou agora, Paulo, mas o áudio ainda não. Não, não te ouço. Tá ficando verdinho aqui, né? Mas não te ouço. Vamos esperar um pouquinho. Acho que o Paulo vai entrar de novo. Saiu, vai entrar de novo. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu posso tanto liberar o microfone aqui para vocês, quanto vocês podem colocar aqui no chat, que eu faço a pergunta para o Paulo também, tá? Pessoal, me escutam agora? Agora sim, Paulo. Desculpa, ficou problema, coisas da tecnologia. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho eu consigo, lembra que a gente falou daquelas 16 transações por segundo e tudo mais? Hoje, por exemplo, eu tenho um indicador em que eu consigo correlacionar o meu número de entradas com aquele indicador. Então, eu consigo dizer para a companhia, né, se conforme o negócio vai crescer, se conforme o negócio aumenta, se conforme o negócio cresce, se isso se reflete ou não em ações judiciais. E aí eu consigo explotar isso, se isso se reflete em custo, se isso se reflete numa média de acordo, uma média de condenação. Percebam, esse é um indicador que faz sentido para a companhia como um todo. Quando a gente vai para uma reunião com o board ou com outros diretores, quando a gente apresenta esse indicador, todo mundo tá claro para todo mundo, né? Qual é aquele indicador. Então, tem aquela é uma frase clichê, né? Mas aquilo, você precisa entender o indicador que faz sentido, né? E você só vai entender se o indicador faz sentido para a companhia se você entender teu negócio. Se não, você corre o sério risco de estar fazendo um monte de controle, né? Uma série de controles que você está fazendo ali porque você quer controlar, mas efetivamente eles não trazem nada. Indicador é aquele negócio, gente. O indicador ele tem que levar a uma ação. Ainda que essa ação seja olhar e falar, neste momento não faremos nada, você tem que olhar esse indicador e ele tem que te levar a algum tipo de ação, né? Você tem um indicador só para ter um indicador e ninguém olha para aquilo, é aquela brincadeira que a gente fazia do relatório, né? Você quer saber se um relatório é útil? Né? Deixa de emitir ele uma semana. Não emite esse relatório uma semana. Cara, se passou uma semana, ninguém gritar, você estava fazendo uma coisa que era totalmente desnecessária. Né? É um pouco isso. Se há um relatório, né, óbvio, respeitando a periodicidade, né, mas se há um relatório diário, você não emitiu ele um dia, no dia seguinte você chega, já tem uma cadeia de e-mail te cobrando aquilo ali, falando, cadê? Eu preciso. Legal, o que você está fazendo tem sentido.
Paulo, falando um pouco sobre a parte de legal design, né? É uma das atividades aí dentro dessa, acho que é dentro dessa caixinha de operações e processos, né? Dentro do Legal Ops. Como que isso funciona? Vocês usam metodologias, de inovação para o desenvolvimento de projetos? Fazem etapas de projeto mesmo, gestão de processo de projeto dentro do departamento jurídico para fazer esses redesenhos ou até mesmo criação de novas ferramentas ou formas de trabalho? Legal, legal, vamos lá, olha. O legal design, eu acho que o design, né, a gente pensar em metodologia de design, design thinking, eu acho que é uma tremenda uma ferramenta para ajudar o departamento jurídico a entender as suas dores e como é que ele se correlaciona com as outras áreas. A gente já fez alguns exercícios, tá, a partir da metodologia de legal design. Tivemos ali um ou dois projetos ou iniciativas a partir da utilização do legal design, com toda aquela lógica, né? Ou seja, a ideação, né? O protótipo, né? Você criar ali times, você criar squads mesmo, né? Para que esses squads possam ali diversas frentes. No momento, por exemplo, a gente tem um projeto está sendo feito desta maneira, com toda a companhia, o jurídico legal, né? O jurídico, legal ops, né? Dentro do jurídico não só legal ops, mas outras áreas e outras áreas da companhia e tudo mais. Então, dito de outra maneira, assim, eu acho que a metodologia do design ela é fantástica, né? Eu gosto muito dela porque eu acho que ela é uma metodologia muito dinâmica e faz com que as pessoas de fato se de fato se apoderem daquele problema, né? A pessoa ela começa a entender exatamente o papel dela dentro daquela situação e como é que ela pode contribuir. Por outro lado, é preciso que a gente entenda também que nem tudo se resolve desta maneira, né? Então, novamente, né? O papel de Ops, como quando a gente fala de tecnologia, né? A gente faz uma ligação imediata falando de tecnologia e tecnologia computacional, né? Então, assim, não, tecnologia também a gente pode estar falando de ferramentas de outras ferramentas, de outras práticas e tudo mais. Ora, o papel de Ops é entender, por exemplo, né, qual é a melhor metodologia para determinada resolução de um problema ou para resolução para condução de um projeto, por exemplo, né? Um exemplo nisso. A gente hoje ouve falar das metodologias tidas como ágeis, né, chamadas metodologias ágeis. Eu não sou especialista em metodologia ágil, né, a gente sabe que nós temos profissionais do mercado jurídico, inclusive, que são, acho que o Leandro Gonzalez é um deles, né, que tem isso muito forte. O ponto que eu acho que LegalOps atua nisso é entender que existem metodologias e qual metodologia se aplica melhor para aquele projeto e para aquele time, né? Eu conheço, por exemplo, times que têm uma dificuldade enorme de lidar com metodologia ágil. Ele precisa de uma metodologia clássica ali do PMBOK e tudo mais, com toda aquela lógica que a gente está mais habituado, né? Com gráfico de Gantt ali, bonitinho, tal. Esse time trabalha melhor com isso, né? Outros times vão lidar melhor com metodologias ágeis. Qual que é o papel de Ops? É defender A ou defender B? Não. O papel de Ops é entender o projeto, entender as pessoas envolvidas, entender o entregável, né? E aí sim fala, não, gente, aqui a gente vai usar este método, aqui não, aqui a gente vai usar este método, né? Para que a gente consiga chegar no resultado esperado. Legal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim, Paulo. Eu também queria te perguntar, eu fiquei te stalkeando aí na internet, vi que você tem, inclusive, ministrado cursos, né, Paulo, nessa área, porque assim, acho que nós temos até estudantes de direito aqui também hoje presentes, e você abre aqui para a gente um leque, uma atuação diferente do advogado daquilo que a gente vê na formação acadêmica, né? Que a maioria dos cursos ainda tradicionais tratam muito de direito, né? Tem algumas cadeiras aí de contabilidade, de psicologia, enfim.
mas essa parte de dados, de conhecimento de análise, né? Jurimetria, enfim, isso, né, acho que ainda não está muito forte dentro da nossa formação acadêmica. O que você entende como sendo necessário para um profissional que queira trabalhar nessa área, né? Qual é a formação adicional que ele deve buscar? Como que você está vendo esse cenário dentro do Brasil? Já está tendo uma mudança, né? As universidades já estão pensando nisso ou a gente está deixando essa discussão realmente para o mercado de trabalho? Bem, vamos lá. Como é que eu enxergo essa situação, né? Eu acho que, primeiro, eu vou voltar numa fala, no que a gente estava falando um pouco lá atrás, que é o seguinte: a gente precisa acordar para o fato de que uma advocacia de fato eficiente, hoje, ela só pode ser feita a partir de dados, né? Ela precisa ser uma advocacia fundamentada em dados, né? Então, não se trata mais aqui, e aí quando a gente fala de jurimetria, tem uma definição do Marcelo Coelho que eu gosto muito, quando ele fala de jurimetria, que ele fala, né, que a jurimetria ela avalia os resultados de todo um processo que começa ali com um processo legislativo, né, vai caber numa decisão judicial na sociedade, né? Então, quando eu faço uma análise jurimétrica, o que eu estou fazendo no fundo, é entendendo aquele instituto legal, como aquela lei, como aquela legislação, como aquele regulamento, como a sociedade lida com ele, como a sociedade encara esse instituto. Então, eu só consigo fazer isso através de dados, né? Então, não se trata mais de chegar e falar o seguinte: a minha tese é uma tese excelente, né? Quem, por exemplo, está habituado a trabalhar com o mercado tributário sabe que o mercado tributário tem ainda muito isso, né? O escritório vendendo tese. Não, eu tenho uma tese fantástica aqui para determinada retenção de imposto, enfim. E aí quando até porque os processos são processos longos, né? Então não raramente você ganhava na largada, para lá no final você de repente ter que pagar de novo um valor, e aí um valor que já estava muito maior do que aquele que você ganhou num primeiro momento. Ora, como é que você entende se aquela tese funciona ou não? Através de dados. Você vai olhar e falar, deixa eu entender aqui. E eu acho que o mais legal é que hoje a gente tem como fazer isso, a gente tem ferramenta para fazer isso, né? Concordo que há alguns anos isso era mais complicado, mas hoje a gente tem ferramenta para fazer isso. Então, o primeiro ponto nós precisamos ter claro que a nossa advocacia tem que ser uma advocacia voltada a dados, tem que ser uma advocacia data-driven. Segundo, não me parece que a academia entendeu e percebeu isso ainda, né? Eu acho que a maioria dos currículos que a gente encontra ainda são currículos extremamente clássicos. Tem algum problema em você ter um currículo clássico? Problema nenhum, né? Assim, você entende que é importante para a formação daquele advogado que ele tenha, por exemplo, contato com direito romano, né? É ótimo, né? Agora, o que você não pode fazer é fechar o olho para tudo isso que está vindo, né? Ou seja, para a necessidade que esse advogado tem de lidar com dados, né? Para a necessidade que esse advogado tem de lidar com ferramentas tecnológicas, né? Para a necessidade que esse advogado tem de entender conceitos que não são nativos do direito, né? Porque, veja, né? Eu estava falando isso numa outra oportunidade, né? A nossa faculdade, por exemplo, a imensa maioria dos nossos cursos, ele não nos prepara nem para ser advogado corporativo. Não. Né? A gente não tem isso, né? A gente basicamente é preparado ou para atuar dentro de um escritório, ou para ter o nosso escritório, ou para uma carreira pública, né? Agora, agora você não tem um entendimento, por exemplo, de qual é o papel do advogado corporativo, né? Um papel que eu vou dizer para você que tem mudado ao longo dos anos, né? O papel do advogado corporativo
de 10 anos atrás não era o mesmo de 5 anos atrás, que não é o mesmo de agora, né? Olha só que coisa, se a nossa se os cursos não discutem, né, não se propõem a discutir isso, né, olha só a dificuldade que o advogado que se forma agora, de repente, tem para entender o que é uma cultura corporativa, né? O que é uma cultura corporativa, né? Qual o papel do advogado dentro dessa cultura, né? Que tipo o que se espera do advogado nesse cenário, né? Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, o advogado ele precisa entender que ele cada vez menos principalmente corporativo, cada vez menos é aquele advogado litigante, aquele advogado que vai pegar a petição inicial, fazer uma contestação, e depois vai guardar o prazo, né? E muito mais um construtor de soluções, né? Um engenheiro de soluções a partir da legislação, a partir da jurisprudência, né? Criando soluções para problemas que a gente está enfrentando agora e que vem muito rápido, né? Olha só, o quanto a gente tem questões regulatórias, por exemplo, que ninguém tinha parado para pensar quando chega o Uber no Brasil, né? Não, mas espera, é taxista? Não, não é taxista. Não, tem um vínculo empregatício? Não, não tem vínculo empregatício. Perceba só como isso, de repente, nos obriga a olhar o problema usando, óbvio, conceitos históricos e tradicionais da nossa profissão, mas a gente precisa entender que esses problemas são problemas que são totalmente novos sobre certo aspecto, né? Assim, né? Brincadeiras à parte, assim, você não vai conseguir achar no Ponte de Miranda ali essas questões. Você precisa entender qual é as lições do Ponte de Miranda para conseguir construir este conteúdo novo. Eu vou falar dessa maneira. Excelente, Paulo. A gente tinha conversado, né, que nós dois falamos bastante, né? Já estamos aí com mais de 1 hora de evento, né? Mas antes de terminarmos, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão do cenário de Legal Ops, o que está no holofote aí para os próximos meses. Tu já comentou aí, tinha falado comigo, comentou hoje também sobre essa questão da automação aí até de resposta de Procon. Isso me deixa assim até fascinada, né? As pessoas se preocupam muito com essa questão de máquinas vão roubar o trabalho do advogado, né? Enfim. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem essas atividades que são corriqueiras, repetitivas. Como é que tu vê isso aí para os próximos tempos e que ferramentas que você acha que estão na linha de frente aí para ajudar a desenvolver esse cenário? Olha só, eu acho que tem alguns temas aqui e aí me socorrendo ali aquela questão do tripé de pessoas, processo e tecnologia, acho que a gente tem alguns temas que vão ganhar força dentro da área de Legal Ops, pelo menos nos próximos 2 anos. Acho que eu vou pinçar alguns apenas. Vou começar por esse que você falou, que eu acho que primeiro é o processo de hiperautomação, que a gente vai cada vez vai ficar mais frequente, né? Então, para quem não está em rápidas palavras, né, é a possibilidade que a gente tem hoje de automatizar um processo de negócio de ponta a ponta ou vários processos de negócio de ponta a ponta, né? Então, eu automatizo um processo que se comunica com outro processo de negócio, né? E essa é uma realidade. E aí, no sentido do que você falou, né? Tipo, o robô vai roubar a atividade do advogado, né? A provocação que eu faço depende o que você entende como advogado, qual é a atividade do advogado. Se você entende que atividade, né, você que eu digo, né, não você, mas enfim, se alguém entende que a atividade do advogado é fazer copia e cola, sinto muito, a máquina faz copia e cola melhor. Né? Ela não cansa, ela vai fazer isso, enfim. Se eu entender que esse é o meu papel como advogado, puxa vida, eu tenho um problema. Mas me parece que esse não é o nosso papel. Né? Nem a mim não me parece, eu tenho muito claro que não é esse o nosso papel. Então, nesse cenário, eu preciso começar a olhar
para aquilo que eu estou fazendo e entendendo se aquilo que eu faço não está dentro dessa realidade de uma hiperautomação. Porque se o que eu estou fazendo é algo que vai ser pleno, que tem uma grande possibilidade de ser automatizada, eu vou dizer para você que assim, este tema vai ganhar muita força dentro dos departamentos e dos escritórios nos próximos 2 anos. Agora nós temos ferramentas com custos menores, né, que nos permitem fazer automatização de processos de ponta a ponta com qualidade. Né? Não é só fazer automatização, eu posso automatizar. Não. E esse era um problema que a gente enfrentava com algumas automatizações no passado. Né? É que, por exemplo, a gente vai automatizar um documento. Aí correu aquela situação de documento automatizado, você tinha que sempre ser uma única tese, um único texto, e aí se alguém esquecia, o processo do João era o processo do Paulo. Então hoje não, hoje as ferramentas estão mais baratas, mais desenvolvidas e permitem um cuidado maior de automatização. Então esse é um tema importante, a gente tem que ficar atento. Né? E acho que aqui uma provocação também para os nossos colegas até de escritório. Antigamente, a gente sabe que historicamente a gente tem movimentos, né, dentro dos departamentos de internalização e terceirização. Internalização e terceirização, por exemplo, do contencioso, ou internalização e terceirização da prática consultiva. Me parece que agora, e a discussão sempre focou nesse processo de internalização ou terceirização, sempre muito em parte relacionada a headcount, né? Ou seja, não, eu vou terceirizar porque eu não tenho headcount, eu vou internalizar porque o custo com terceiro está ficando mais caro, enfim. Me parece que agora, nesse cenário de hiperautomatização, de hiperautomação, né, ou hiperautomation, o que antes parecia ser impensável que fosse internalizável, talvez seja mais fácil. E é um desafio para os escritórios, por exemplo, entender como é que eles vão trabalhar nesse cenário. Então, dentro do tripé lá de processos, pessoas e tecnologia, eu vou colocar aqui a questão, começando do final, né, tecnologia e hiperautomação. No que se refere a processos, eu acho que cada vez mais a gente vai estar falando de processos, de desenho de processos, utilizando design, utilizando, né, legal design, com foco principalmente em UX, né, ou seja, na experiência do usuário. Né? Eu vou desenhar o meu processo, por exemplo, se é o departamento jurídico, estou desenhando um processo para um processo em que minha área de people, o RH, ela vai utilizar, eu vou pensar nesse processo a partir deste usuário, não pensando naquilo que eu, como departamento jurídico, quero e preciso. Eu preciso entender qual a experiência daquele usuário da ponta. A gente teve me desculpem pela tosse, a gente teve um projeto, a gente está com um projeto atualmente muito interessante, um projeto que a gente acha, inclusive, que é de fato revolucionário. E esse projeto, por exemplo, envolve a nossa área de atendimento. Então, ele envolve a nossa área de atendimento e ele envolve um input a partir da área de atendimento. Né? E aí nós fizemos um protótipo ali, desenhamos, sentamos para a área de atendimento e falou, cara, essa daqui é a experiência que você espera ter? Daquilo que a gente mapeou? Não, não é. Eu não vejo necessidade, por exemplo, desta etapa. Aí eu olhei para isso, realmente essa etapa também para mim não faz diferença. Então, se para você melhora a tua experiência, para mim também não faz diferença, não compromete o projeto, vamos desenhar isso a partir da tua experiência. Então, processos cada vez mais desenhados a partir de experiências, ou a partir de metodologias como o legal design e com foco em UX, né, foco ali no usuário final. E por fim, quando a gente fala do primeiro P, que são pessoas, cada vez mais equipes multidisciplinares, né? Cada vez equipes mais com competências complementares e um time multidisciplinar. E aqui fica um desafio, uma provocação também para nós advogados. Né? Como eu disse, a gente já tem e conhece empresas em que o gerente de legal ops, o head de legal ops, não é um advogado. Né? Ele é um
engenheiro, um gestor de processos e tudo mais. Não percebermos este movimento de legal ops, não percebermos que as empresas, né? E aqui a gente está falando de grandes empresas, tá, pessoal? Eu não vou nem falar do Mercado Livre, eu vou falar do Google, eu vou falar do Facebook, eu vou falar do Salesforce. Todos eles têm uma estrutura, Johnson & Johnson, todos eles já têm uma estrutura de legal ops, de legal operations. Então, a gente não prestar atenção neste movimento, né, deste modelo de gestão, implica, talvez, que em algum momento, né, você acabe tendo o seu processo de trabalho jurídico definido por alguém que não é advogado. Então, você vai dizer o seguinte: eu vou, por exemplo, fazer aqui uma contestação. Eu vou fazer a contestação deste jeito. Não, você vai seguir este processo. Você vai seguir este fluxo. Você vai usar estas ferramentas. E a pessoa que decidiu isso não é um advogado. É uma pessoa. Então, né, a gente não tá prestando atenção neste movimento. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo agora tem que ser legal ops, não é isso, né? Mas a gente precisa ter clareza nesse movimento, né? Até para que cada um consiga, dentro das suas habilidades, dentro dos seus conhecimentos e dentro da sua, do seu planejamento de carreira, planejamento de vida, entender aonde é que ele se encaixa melhor. Independentemente de onde seja na equipe técnica, seja de repente dentro da controladoria, dentro do Legal Ops, entender, né, Paulo, sair do nosso mundinho e expandir, e entender como essas ferramentas funcionam, nos comunicarmos com isso, né? Porque tudo está girando em torno disso. As empresas já utilizam isso em diversos setores, né? Tanto marketing, na parte de tecnologia, e dentro do jurídico não é diferente, né? E dentro dos escritórios, por consequência, também não é diferente, né? Porque para atender uma empresa, tem que falar a língua dela. Exatamente. Acho que a principal, eu acho que hoje um dos grandes desafios, a gente está falando num congresso de advocacia corporativa, e acho que os colegas podem até testar. Como é muitas vezes difícil você fazer com que o escritório entenda o que você quer, né? Como é difícil, né? Mas veja, você só vai conseguir fazer, por exemplo, que o escritório consiga de fato trazer o que você espera, se você tiver uma boa estrutura de indicadores financeiros, operacionais para aquele escritório, né? E novamente, né? A área de legal ops, em relação ao escritório, por exemplo, ela define o fluxo, né? Eu queria fazer. Não, você não queria fazer isso. Eu, como área de legal ops, digo o seguinte: este tipo de processo você vai usar este canal, né? Mas eu queria mandar e-mail. Não, o canal é este aqui, né? E é este. Por quê? Porque é através desse canal que eu vou extrair meus indicadores, é através desse canal que eu vou verificar a eficiência no meu processo, dos meus advogados e tudo mais. Então, escritórios têm que estar preparados para isso também. Então, se eu tenho no escritório uma estrutura de legal ops, né, fica mais fácil essa comunicação, né, entre um escritório que já tem essa visão de legal ops com um departamento que tem essa visão de legal ops. Excelente. Paulo, a gente já está estourando o nosso tempo máximo aí que nós tínhamos combinado, né? Bruna, tu tem que fazer mais um evento para a gente voltar. Tem muita coisa para conversar, né, Paulo? Mas eu te agradeço, Paulo, em nome de toda a comissão de advocacia corporativa, por todo o conteúdo que tu compartilhou aqui conosco. Realmente é um tema novo, um tema super interessante. Tem uma pessoa aqui conversando aqui, pedindo para repassar os slides rapidinho. Claro. Não sei, Juliana, você quer ver alguma coisa específica? Então, o Paulo está repassando ali. Paulo, te agradeço, então, por esse teu tempo, né? Você é super aberto, conversa de forma muito aberta, né? Interage conosco sem barreiras, né? Já vai entregando um pouco do ouro junto. Eu quero agradecer também a Bruna pela organização, né? Agradecer novamente o pessoal da OAB, os nossos parceiros. Convidar todo mundo, amanhã nós temos o nosso quarto e último painel sobre Customer Experience,
o cliente no centro do direito, né? O Paulo já deu umas pinceladas aí nisso e esperamos que vocês estejam conosco. Estará com a participação da Emily e do Victor Bastos, amanhã a partir das 18h30, aqui pelo Google Meets também. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Paulo, obrigada mais uma vez. Um prazer te conhecer, conversar com você. Espero que a gente possa trocar mais algumas informações aí futuramente, porque aprendi muito contigo aí nos últimos dias. Eu que agradeço, e eu sempre falo que a área de Legal Ops, né, primeiro, obrigado, é um prazer falar com você, falando com a Bruna, falar com os colegas. Novamente, eu sou muito grato por essa oportunidade. Eu acho que é um motivo de grande honra, né, poder falar dentro do seu órgão de classe. Então, acho que isso é um agradecimento. Eu sou muito mais grato a vocês do que vocês possam imaginar pela oportunidade. Espero que você que tenha ouvido isso aí tenha feito sentido para você, né? Eu gosto de sempre falar isso. Eu espero que o conteúdo que a gente trouxe tenha feito sentido, né? Então, e obrigado aí para você que está nos assistindo, pela tua paciência, por ter dedicado o teu tempo aí num momento às vezes que é tão complicado que a gente está vivendo, né? De pandemia. Então, muito obrigado para você que se dispôs a nos ouvir. Amanhã tem um painel sensacional. Eu sou suspeito para falar do Vitor. O Vitor é um grande amigo com uma visão também de gestão fantástica. Então com certeza vai ser um painel muito melhor do que o meu, com certeza. E é isso, gente. Assim, quem quiser conversar mais sobre o tema, eu estou lá no LinkedIn, pode me adicionar. Eu sempre faço o máximo para responder as perguntas que me são feitas, os contatos que me chegam, porque acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Como a gente quer falar sobre isso. E para o final, o que eu deixo aqui se você gostou do tema, vamos conversar. Eu acho que o grande desafio que a gente tem no Legal Ops, eu gosto de usar isso, que assim, a gente precisa mudar o Legal Ops para, de fato, operações legais. A gente usa modelos que são modelos americanos, tem sua validade, que são ótimos como guides, mas a gente precisa criar um modelo de operações legais brasileiro, né, com a nossa característica, com os desafios que são inerentes ao mercado brasileiro, né, respeitando a história dos profissionais brasileiros, né, e como é que esses profissionais vão conseguir realmente trazer todo esse repertório para o mundo, né, de operações legais, de legal operations, né, dentro desse modelo de gestão. Então, muito obrigado, gente. Foi um prazerzaço falar com vocês. Eu caí aqui rapidinho. Mas, então tá bom. Muito obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Obrigada, até amanhã. Obrigado, gente. Até mais. Prazer. Bom final de semana para todos.